Flamengo, o primeiro time classificado para a final da Libertadores 2025. Palmeiras, o segundo e último time classificado para a final da Libertadores para enfrentar o próprio Flamengo. Quem será o grande campeão e o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores? O Flamengo, que fez uma campanha razoável na Libertadores, sofrendo na fase de grupos para se classificar e até mesmo na semifinal, que suou para ganhar do Racing dentro e também fora de casa. Ou o Palmeiras, que fez uma campanha, digamos que melhor que a do Flamengo, aplicando até goleadas em alguns times, mas que no mata-mata acabou assustando o seu torcedor, né, quase sendo eliminado pela LDU. Hoje nós vamos saber, de acordo com dados e pesquisas, quem é o favorito para ser o grande vencedor da final da Libertadores 2025. Começando pelo Flamengo, né, que apesar de tropeçar em alguns jogos, digamos que simples, vive uma fase, né, barra temporada muito boa em 2025, né, que alguns torcedores até estão comparando com a temporada de 2019, que foi uma das temporadas elites do Flamengo. E o ponto-chave para essa comparação é a boa fase também de Arrascaeta, né, o camisa 10 e faixa do Flamengo, que é vice-artilheiro do Brasileirão, né, com 18 gols marcados até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas que é líder da temporada em assistências, servindo seus companheiros 14 vezes. Vamos ser sinceros, sem contar também a diferença que o Arrascaeta faz dentro de campo. Em primeiro lugar, com a sua inteligência surreal, sem dúvidas, na minha opinião, ele tá vivendo a melhor fase dele com a camisa do Flamengo. E para completar essa nossa comparação, na última rodada, o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro, abrindo 5 pontos à frente do vice-líder, que é o Palmeiras. Por mais que ainda não seja campeão, porque ainda falta 2 jogos para encerrar a temporada, esse empate faz com que o Flamengo chegue animado e com gostinho de campeão brasileiro para a decisão da Libertadores. Porque até mesmo se perder o próximo jogo e o Palmeiras também perder, o Flamengo já será matematicamente campeão brasileiro. Agora, para o lado do Palmeiras, a coisa não está tão boa assim, mas não somente com o time em si, mas muito também pela insatisfação da torcida, que já está impaciente com o técnico Abel Ferreira. E muitos torcedores já estão até pedindo a saída do Abel há muito tempo. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras perdeu 3 e empatou 2, ou seja, já tem 5 rodadas sem vencer. Se você for ver, é muita coisa, porque se tivesse ganhado esses 5 jogos, poderia ter feito 15 pontos, né? O último jogo, contra o Grêmio, fez com que o Palmeiras acabasse de vez com suas chances de continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, que o próprio Abel disse ter jogado a toalha, até antes mesmo do jogo contra o Grêmio, onde ainda era muito possível o Palmeiras buscar o título brasileiro, né? Até porque o Flamengo também tropeçou contra o Galo fora de casa. E sim, o Flamengo e o Palmeiras, além de estarem na final da Libertadores, eles também estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E atualmente o Flamengo é o primeiro colocado e o Palmeiras é o segundo colocado. Já não é novidade que nos últimos anos, né, o Flamengo e o Palmeiras ficam brigando pelos títulos, né, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. E outro detalhe importantíssimo, o próximo que ganhar o Campeonato Brasileiro será o primeiro time Enia campeão do campeonato. Então, se o Flamengo ganhar o primeiro Enia, se o Palmeiras ganhar, é o primeiro Enia campeão. Então, isso aí também dá uma motivação a mais, né? Tá brigando por 2 títulos. E como a gente falou do Arrascaeta na sua melhor fase com a camisa do Flamengo, a gente também vai pro lado do Palmeiras falando ali de alguns ídolos, né, que já foram muito amados e muito queridos pela torcida, que ainda são, né, mas não vivem já uma boa fase, como é o caso do Rafael Veiga, né, que já é um ídolo da torcida, mas no momento não vive a sua melhor fase. Na minha opinião, somente pegando a fase, né, comparando a fase dos 2 clubes, o Flamengo chega um pouquinho mais animado para a grande final, mas a gente sabe que jogo é jogo, né? Então, mesmo que um time esteja vivendo a sua pior fase da história, futebol a gente não consegue prever nada, né? Tudo pode acontecer. Falando de Campeonato Paulista 2025, o Palmeiras ficou de fora da competição após ser eliminado pelo São Paulo, o seu rival, né? Porque também é um time paulista. Já o Flamengo, no Campeonato Carioca, foi campeão vencendo o Fluminense, que também é o seu rival. E olha só que interessante, o Palmeiras perdeu para o seu rival e o Flamengo ganhou do seu rival e foi campeão em cima do seu rival. Olha só que interessante. Agora, falando de Copa do Brasil, já fica um pouco diferente. O Flamengo já não está mais na competição porque foi eliminado, infelizmente, pelo Atlético Mineiro dentro da casa do Galo. E é importante mencionar que deu muita raiva ver o Wallace Ian debochando e dando uma de que estava tranquilo para bater aquele pênalti e na hora da verdade isolou a bola, quase mandou para fora do estádio e ainda fez com que o Flamengo fosse eliminado nos pênaltis. Já o Palmeiras também não está mais na competição porque foi eliminado pelo Corinthians lá nas oitavas de final. E o pior de tudo, o Palmeiras foi eliminado dentro de casa, dentro do Allianz Parque. Agora, mudando um pouco o lado da moeda, indo para Libertadores, que é o campeonato que a gente está se referindo nesse vídeo, os 2 estão vivos e os 2 estão classificados para a grande decisão. Agora, quando o assunto é Campeonato Brasileiro, a briga tá feia entre Flamengo e Palmeiras. Não tão feia mais, né? Porque o Palmeiras está só com o dedo midinho na taça, já o Flamengo tá com uma mão inteira
e 4 dedos na taça. Mas a briga não tá feia só por isso não, a briga tá feia porque os dois times, quando teve a chance de matar o campeonato, acabou perdendo seus jogos mais fáceis, né, vamos colocar assim. O Flamengo, quando teve chance de matar o campeonato, perdeu pro Fortaleza e perdeu pro Fluminense. Com todo respeito ao Fluminense e o Fortaleza, mas eram os dois jogos mais fáceis que tinha. E a mesma coisa aconteceu com o Palmeiras, que na reta final agora começou a perder os jogos mais fáceis. Contra o Vitória, por exemplo, que dentro de casa empatou no 0-0 e perdeu pro Santos de 1-0. E agora o resultado, tanto o Flamengo tanto o Palmeiras só estão vivos agora no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E o Flamengo esse ano ainda ganhou mais um título, né, que foi a Recopa em cima do Botafogo, que ano passado foi campeão da Copa do Brasil e o Botafogo foi campeão brasileiro. Então fica assim, o Palmeiras até o momento ganhou 0 títulos em 2025, já o Flamengo esse ano de 2025 já ganhou 2 títulos, que foi a Recopa em cima do Botafogo e o Campeonato Carioca, que foi contra o Fluminense. Agora falando um pouco de elenco, né, quando a gente fala de elenco, até quem não é torcedor do Flamengo já fala assim, nossa, o elenco do Flamengo é um grande elenco, só tem peça cara, só tem jogador caro e tudo mais, que realmente é, né, vamos ser sinceros. É um elenco cheio de jogadores experientes que já estão acostumados com esse clima de decisão, esse clima de final, mas o elenco do Palmeiras, por mais que não tenha jogadores com nomes conhecidos, né, assim, no nosso cotidiano, ainda assim é um elenco muito forte com jogadores extremamente experientes. Mas tem um detalhe que deixa o time do Palmeiras muito bom. Na minha opinião, o elenco do Palmeiras funciona muito bem nas mãos do Abel Ferreira, porque o Abel, quando ele quer, né, vamos deixar isso muito claro, quando ele quer fazer esse time ganhar, ele sabe fazer isso, ele sabe muito bem como postar o time em campo, o que fazer para fazer esse time ganhar. Então o Abel sabe trabalhar muito bem com esse time. É só a gente pegar aí agora a semifinal contra a LDU, que o time perdeu de 3-0 fora de casa e dentro de casa conseguiu reverter o placar para 4-3, com uma virada totalmente histórica. Mas aí é o detalhe, né, o Abel entrou em campo com o espírito de vencedor, o espírito de quem queria ganhar, o time entrou com esse pensamento. Enquanto o elenco do Flamengo tem muita experiência e habilidade, o elenco do Palmeiras tem muito jogador também experiente, mas eles são muito raçudos, né, se é que você me entende. Que eles não desistem da partida antes do fim do jogo. E isso é um ponto forte do Palmeiras, porque muitas das vezes eles viraram jogos assim, estando perdendo e no final do jogo virando. Então se o Palmeiras quiser ganhar do Flamengo, vai ter que ficar ligado aí na experiência e na habilidade do elenco. E se o Flamengo quiser ganhar do Palmeiras, vai ter que jogar com raça até o fim, porque eles não desistem. Agora, falando de desfalques, né, o Palmeiras está com alguns desfalques importantes, né, vamos colocar assim, como é o caso do Paulinho, jogador que chegou no time o ano passado, no final do ano passado, e acabou sendo lesionado e tá fora agora da final. Como também é o caso do goleiro Everton, né, que era o goleiro titular. Eu até tinha estranhado, eu falei, mas cadê o Everton? O Abel não quer mais escalar o Everton, mas acabei descobrindo aí que ele tá com uma fratura na mão, né, uma fissura na mão, então vai ficar de fora também da final. E o goleiro que vem pra jogo provavelmente vai ser o Carlos Miguel. Lucas Evangelista também é outro desfalque pro time do Palmeiras, que também tá com uma lesão, só que na coxa. Agora, do lado do Flamengo, o Flamengo também tem 2 desfalques importantes no seu ataque, que é o caso do Pedro e do Gonzalo Plata. O Pedro que infelizmente sofreu uma fratura na mão, né, se não me engano foi no antebraço direito, e quando ele estava se recuperando, ele tinha acabado de se recuperar, aliás, ele acabou tendo uma lesão na sua coxa esquerda durante um treino. A gente ainda não sabe se o Pedro ele vai entrar em campo, relacionado ele foi, porque ele já viajou, mas não sei se ele vai ter condição de jogo. E o Gonzalo Plata, que pelo amor de Deus, Gonzalo Plata fez muita raiva pro torcedor flamenguista na reta final agora de temporada, porque tomou muito cartão vermelho e inclusive vai ficar de fora da final por causa de um cartão vermelho. E provavelmente, né, quem vai estar em campo disponível para jogar é o Bruno Henrique, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo. E essa é a grande dúvida, né? Quem tem mais chance de vencer essa grande final? É a final do século, cara. Pra quem não sabe, em 2021, o Palmeiras e o Flamengo também chegaram na final, que por causa de uma falha grotesca do Andreas Pereira, o Flamengo foi eliminado. E agora, o mesmo Andreas Pereira voltou pro Brasil, só que agora ele não joga mais no Flamengo, ele joga no Palmeiras. Eu, como flamenguista, é claro que eu vou dizer que o Flamengo vai ganhar, né? E você aí do outro lado, talvez sendo palmeirense, vai dizer que o Palmeiras vai ser campeão. Mas, cara, sinceramente, eu confesso que essa vai ser uma grande final, a nível muito maior do que uma final de Champions League. Não acredito que vai ser um jogo com goleadas para nenhum dos lados. E com certeza vai ser um jogo de muito respeito entre os times. E quando eu falo respeito, não é respeito entre os jogadores, mas sim respeito ao elenco de cada um. Respeito entre a habilidade e a estratégia dos jogadores e técnicos. E sabe quem vai vencer? Aquele que errar menos. Essa é a minha sincera opinião. Aquele que mais errar no jogo vai ser punido. Então é um jogo de erro zero, a gente sabe disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Comenta aqui quem vai vencer o jogo na tua opinião e quanto vai ser o placar do jogo. Quem acertar o placar exato, eu vou estar fixando aqui nos comentários. E antes de sair do vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o like para que o YouTube mande esse vídeo aqui para mais torcedores e amantes do futebol. Tamo junto e até a próxima.